Noite. Boa noite. Esperar o pessoal entrar um pouquinho, nós já começa, tá? Esperar o pessoal entrar mais um pouco, nós já começa, tá? A apresentação. Como já tem 6 pessoas, vamos começar, né? Boa noite, pessoal. Bom, essa parte que a gente vai abordar hoje, ela tem uma significância muito importante, tá? Além da interpretação do gráfico em si, esses conceitos que vocês vão aprender hoje, tá? Eles te ajudam muito na interpretação lá na frente, né, dos conceitos de volume, tá? Oferta, demanda, mais para frente vocês vão aprender sobre absorção, exaustão, tá? E assim, tudo tem base nessa estruturação que a gente vai estudar hoje, tá? Vamos lá, o gráfico. Eu coloquei primeiro aqui o primeiro tópico como um gráfico, porque o gráfico ele que nos dá a formação do preço em si, certo? Vamos lá. O mercado financeiro é um local de negócios. Por ser um local de negócios, temos ofertas e demandas. No nosso caso, é procura de ativos ou pares de moeda, certo? Que a gente opera opções binárias, né? Aí tem um pessoal que opera Forex, tem um pessoal que opera B3, que é os contratos, né? Tá? Nesse mercado temos forças, né? Que é a oferta e a demanda, que são as forças de compra e de venda. Tá? Essas forças, sendo essas forças, elas de alta e de baixa, que acaba por criar a movimentação gráfica, sendo esse movimento gráfico conhecido como ação do preço ou price action, né? Tá? Desse modo, o gráfico nos traz direções desses sentimentos, que nada mais são do que as tendências. E todo esse gráfico traz para nós estruturas gráficas também conhecidas como fases do mercado. Só um pouquinho, deixa eu já só adicionar o pessoal aqui. Não, foi mensagem. Essas estruturas gráficas, tá? Lá na frente vocês vão ver em outro tópico à parte, que elas nos dão origem também às figuras gráficas, tá? Essas estruturas gráficas nada mais são do que suporte, resistência, linha de tendência, né, LTA, LTB, topos, fundos, perfeito? Nessa primeira parte aqui tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode ficar à vontade para perguntar, tá? Nenhuma? Não, beleza. Tranquilo. Não, tranquilo também. Ciclo de mercado. O gráfico ele sobe, desce e lateraliza. Ele só faz esses três movimentos. Ele só faz esses três movimentos, tá? Sobe, desce e lateraliza. Ou está em um movimento de alta, ou em um movimento de baixa, ou ele está lateralizado. Tá? Só que aí em um outro tópico também apropriadamente, a gente vai ver que a lateralização, ela tem a lateralização em si, né, que é topo e fundo, certo? E tem ela como que eu posso dizer?
ela é uma micro-região, que seria, no caso seria a acumulação, tá? Que ela não vai fazer topo e fundo, mas vai fazer um candle vermelho, um candle verde, ou ao contrário, tá? Encontramos assim as tendências, sendo elas tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Entre as tendências, o mercado também faz três movimentos muito conhecidos, que é acumulação, participação pública e distribuição. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Essa parte de tendência aqui eu não vou, assim, eu não vou especificar muito o que é a tendência primária, secundária, terciária, porque eu acho que você já tem uma base, né? Que a primária é aquela a macro região, para quem opera, geralmente é para o pessoal que opera intraday, né? Que eles abrem posições de semanas, de mais de um dia, entendeu? A tendência secundária seria a tendência primária seria uma macro, a tendência secundária seria peraí, seria uma micro, certo? E a tendência secundária, aplicando, assim, a grosso modo falando, seria as operações que ocorrem no dia, tá? A movimentação que ocorreu no gráfico no dia. E a tendência terciária seria tendências nanos dentro dessa relação de primária e secundária, tá? Seria o que a gente opera, que são para a gente, essa tendência nano seria nossas micro regiões, tá? Que é assim, deixa eu só mostrar aqui no gráfico. Aqui a gente já começou uma movimentação, uma estruturação de alta, certo? Aqui seria, tipo, a grosso modo falando, tá? Vamos dar mais um aqui. Ó, o gráfico está de alta, certo? Isso aqui seria a primária, essa movimentação macro. A tendência secundária seria as movimentações que faz no dia, certo? Vamos dar um zoomzinho aqui só para ficar mais visível. Essa movimentação toda que faz no dia seria a secundária. E a terciária é o que a gente opera, que são as micros, né? Essas pequenas movimentações, sobe e desce, que ocorre dentro das outras duas tendências, certo? Deixa eu só ver se chegou mais. Beleza, fazendo esse esclarecimento inicial, vamos lá. Entre as tendências, o mercado também faz três movimentos muito conhecidos, que é acumulação, participação pública e distribuição. Esses três conceitos aqui ele é de extrema importância vocês saberem, tá? Vocês dominando esses três conceitos, tá, de movimentação gráfica, acumulação, participação pública e distribuição, vocês matam o gráfico basicamente. Tá? É justamente aqui que está um segredinho, pois é justamente nesse movimento de acumulação, participação pública e distribuição que a mágica acontece. Após a movimentação gráfica acumular, logo em seguida ela faz a distribuição. Deixa eu só mostrar aqui no gráfico. Dá um zoom aqui só para ficar mais visível. Ó, quando faz uma pequena lateralizaçãozinha assim, tá? Que você chama de essas regiões que formam topos e fundos, né? Você chama de acumulação, tá? Aqui não ficou bem definido, definiu aqui, tá? Aí a movimentação que faz de rompimento e vai buscar uma nova posição, tá? É a participação pública, certo? Aqui é a participação pública de compra, participação pública de venda, participação pública de compra, participação pública de venda, certo? Que é aquela. Deixa eu só
Ver quem que entrou aqui, peraí. Aqui, ó. A movimentação gráfica, ela acumula, logo em seguida ela faz a sua distribuição, tá? Aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui só para... Acumulou, certo? Rompeu, né? Fez a participação pública de compra, acumulou de novo, só que assim, aqui embaixo, no fundo, você chama de acumulação. A acumulação que ocorre no topo, você chama de distribuição, tá? Ela rompe para baixo e ela faz a participação de venda, certo? Que acumulou de novo, participação pública, distribuiu. A participação pública acumulou de novo, participação pública provavelmente é que vai acumular e vai fazer uma distribuição de novo, tá? Às vezes a distribuição é acima da acumulação, é alta, né? São os topos ascendentes. Já às vezes a acumulação é abaixo da distribuição, que ocorre nos fundos, tá? Então a distribuição ela ocorre nos topos, certo? E a acumulação ocorre nos fundos. Então, assim, é bacana fazer essa distinção entre de acumulação e distribuição, só para a hora que você bater o olho ficar visualmente identificável, tá? Você bater o olho aqui e fala, aqui no fundo eu tenho uma acumulação, aqui eu já sei que ocorreu uma distribuição, né? Ó, aqui acumulou de novo, então aqui eu sei que vai distribuir, tá? Assim, via de regra a acumulação rompe para cima, a distribuição rompe para baixo, tá? Essa é o macetezinho, tá? Acumulou, rompeu para cima, tá acumulando aqui no topo, né, que vai formar uma distribuição, vai romper para baixo, tá? Peraí. Pronto, aqui. E quando a pessoa faz especulação durante a tendência, ela faz justamente no momento da participação pública toda a sua especulação. Tá, deixa eu só explicar essa parte aqui da especulação, tá? Aqui acontece o seguinte, ó. Isso aqui é a visão de mercado grande, tá? Esses são conceitos aplicados em Forex, B3, que a gente condensa de forma micro, né, nano e joga em OB, tá? Colocando esse fundinho aqui que tá mais bonitinho. O que aconteceu aqui? A movimentação vinha de baixo, certo? Corrigiu, voltou de novo. Aqui nesse fundo, onde faz a acumulação, que o pessoal fala que os grandes players, né, instituições financeiras, grandes empresas que dominam o mercado, elas concentram suas ordens de compra para jogar o mercado para cima, tá? Aqui o pequeno, que eles falam que é a concentração dos tubarões, certo? Aqui a sardinha não entra, tá? A sardinha vai entrar, ela vai ter a possibilidade de fazer uma leitura a partir do momento que ocorre esse rompimento. Rompeu, aqui você já sabe que vai buscar no mínimo esse topo, certo? Então é aqui que o pequeno operador, né, que é o pessoal assim, sarcasticamente chama de sardinha, entra, tá? Para participar do mercado. Aqui que você faz a injeção de preço, tá? Aqui que nós fazemos as nossas operações, tá? Aqui em cima, deixa eu só tirar essas setas aqui. Aqui em cima tem a concentração, a nova concentração dos grandes players, tá? De instituições financeiras. Por quê? Quem comprou aqui teve toda essa pernadinha aqui de lucro, certo? Só que quem não teve lucro nessa movimentação, chegou aqui e se posicionou para o mercado descer. Tá? Ele falou, daqui eu não passo, aqui é o seu limite. E aqui o pessoal, eles concentram as suas entradas, tá? De forma pesada,
para quê? Para a movimentação descer, tá? Aí aqui é a concentração do, eles falam que é os operadores institucionais, tá? Que aqui se fazem entradas pesadas. Aí as nossas entradas pequenas são nessa parte aqui que entra a participação pública, tá? A participação pública é na pernada, tá? Na tendência que se forma. Perfeito? Deixa eu só ver quem que entrou. E tudo ocorre porque existe um princípio chamado princípio da atração, onde o fluxo do preço procura sempre um suporte ou uma resistência. E tem aquela regra que fala, né? Sempre vai buscar um topo fundo, tá? Um topo fundo, consequentemente, é um suporte ou uma resistência, certo? O preço sempre busca um suporte ou uma resistência. A teoria de Dow nos ensina sobre isso, aborda as tendências primária, secundária, terciária, fala também da acumulação, participação pública e da distribuição, assim como do princípio da atração. O preço sempre é descontado do antigo preço. Então, ele sempre busca um suporte ou uma resistência que aconteceu lá no passado. Aqui tem uma imagem ilustrativa, tá? Do ciclo do mercado. Aqui na acumulação você tinha um suporte, certo? Na distribuição você originou uma resistência. O deslocamento do preço entre o suporte para buscar uma resistência, né? Você tem a participação pública, tá? Na acumulação e na distribuição você tem o posicionamento dos players institucionais, tá? Dos grandes jogadores do mercado, né? Instituições financeiras e grandes empresas e tudo mais. Nessa a participação a participação pública, né, que é a participação do pequeno operador, entra justamente nessa movimentação de impulsionamento do mercado, tá? Que faz ele deslocar de um fundo para um topo, de um topo para um fundo, certo? Desse modo, temos que o mercado se movimenta entre suportes e resistências e suas variáveis. Regiões estas que compreendem os topos e fundos que foram defendidos por vendedores ou compradores. Por isso que a gente tem aqui vai abordar lá na frente, né? O conceito de oferta e demanda, tá? Pela questão da posição de vendedores e compradores no mercado. Assim sendo, sobressai que o preço se movimenta formando ondas, topos e fundos. Isso significa que o mercado, ao se movimentar, formando topos e fundos, ele sempre vai buscar um fundo ou um topo anterior. Desse modo, entramos na teoria de Dow, onde traz que o preço atual pressupõe o passado. É como se fosse um espelho. Acho que vocês lembram que na aula passada eu tinha falado da questão daquela movimentação de impulsão e correção, certo? E que sempre, ó, que impulsão, deixa eu só desenhar aqui. Impulsão, correção, tá? Impulsão, ó, aqui fez um topo mais alto que o outro, né? Então a gente tem uma estruturação de alta, certo? Aqui fez uma microacumulação, rompeu, ó, ele chegou até mais ou menos nos 50% dessa pernada de impulsão, ela fez uma microcorreção e desceu de novo, tá? Que aí fez uma estruturação de baixa e desceu um pouco. Então, assim, sempre quando tiver essa questão vocês identificar uma movimentação de impulsão, a correção ela tende a vir pelo menos nos 50%. Por quê? Porque atrás dessa impulsão geralmente vai ter um topo ou um fundo que vai servir de amparo, tá? Tá vendo? Que aí faz o pullback que o pessoal fala, né? Como que fala? Ele vai buscar o passado e vai tentar corrigir, tá? Ele vai tentar subir.
Os suportes e resistências são alinhados de forma horizontais e verticais, formando assim os canais. Ou seja, entre as tendências e sobre as fases que o mercado faz entre as tendências, ele sempre vai caminhar em suporte e resistência ou no máximo em 45 graus, fazendo as tendências. Ó, essa informação aqui de 45 graus é importante vocês observarem, porque uma tendência saudável ela vai estar alinhada em 45 graus, tá? Aqui, ó, 45 graus, 45 graus. Se ela, aqui ela não está em 45 graus, ela está indicando fraqueza, tá? E se ela, quando ela está assim, ó, deixa eu mostrar aqui, que ultrapassa dos 50%, ela desce com tudo assim, ó. Tá entendendo? Quando ela desce assim, ela indica só uma explosão momentânea, tá? Geralmente, igual vocês podem observar aqui, ó, 3 ou 4 candles, tá? Fazendo essa movimentação e logo em seguida ela já corrige, tá? A movimentação saudável que a gente quer é que o gráfico esteja com uma leve inclinação, tá? Que no caso seria aqui os 45 graus, 45 graus, 45 graus. Quando ele está muito fazendo muito bifurcado, tá? Que ultrapassa os 50 graus de inclinação, você já pode ficar esperto que ele não respeita as suas marcações e ele vai fazer uma sequência de 3 a 5 candles e já corrige, tá? Se atentar para quando o gráfico não estiver fazendo um movimento em 45 graus, pois não será uma linha de tendência, tá? Uma LTA ou uma LTB. Nesse primeiro ponto aqui do ciclo do mercado, vocês têm alguma dúvida? Pode ficar à vontade para perguntar, tá? João, tem alguma ferramenta que me dá uma noção mais clara de 45 graus? Ou eu vou ter que realmente usar um senso de observação para ter essa noção de inclinação? Assim, tem as médias, né? As médias. Deixa eu abrir meu gráfico aqui. Colocar. Então, no caso, quando está em 45 graus, é mais seguro fazer a operação, é isso? Isso, aham. Aqui eu tenho a média 8, certo? Isso aqui acho que deixa eu ver aqui qual que é essa. 34. A amarela é 34, a azul é a minha média 8, tá? Ó, aqui no caso, Luciano, observa o fractal aqui, ó. O fractal não, o parabólico SAR, tá? Olha como que ele tá muito inclinado, tá? E aí, assim, nessa inclinação dele, ele já te fala que tem algo errado. Ele tem que fazer essa curvatura mais clara, tá? Que aqui, ó, aqui ficou nos 45 graus, ó, aqui está nos 45 graus. Aqui fez uma curvatura mais suave também, tá? Assim, aqui eu acho que assim, um indicador para auxiliar seria o SAR Parabolic, tá? Mas você sempre vai prestar atenção também aqui na formação dos candles, tá? Se ele abrir aqui assim, ó, um já colado com o outro igual tá aqui, ó, e geralmente vai ter essas questões de gap, tá? Quando ele não está em 45 graus, ele está mais de 45 graus, ele vai ter sempre uma abertura e fechamento em gap, ou esse distanciamento aqui, tá? Entendi, beleza. Quando ele está em 45 graus, ele fica mais suave, tá? Certinho, João, beleza.
Mais perguntas? Tá tudo certo. Vamos para outra parte. Também é tranquilo. Pode falar, fica à vontade. As três fases do ciclo do mercado. Como é que funciona a estrutura do mercado? Aqui vocês vão entender por que eu chamo estrutura, tá? Topo fundo e tudo mais. O mercado funciona a partir de um contexto. A partir do momento que o mercado achou uma decisão. E o que vem a ser uma decisão? Uma decisão é um suporte ou uma resistência. O que é uma indecisão? É quando acontece a consolidação. Tá? Vamos para o gráfico. Deixa eu tirar os indicadores para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tenho certa decisão, né? Tem um suporte, tem uma resistência, certo? E aqui eu tenho uma indecisão. Ó, viu que veio buscar o suporte lá, a resistência lá atrás, tá? Ó, coincidiu com 50% dessa pernada de alta, certo? Ó, aqui nesse pedacinho aqui eu tenho uma indecisão do mercado, tá? Que é a acumulação. Por que eu tenho que saber esses conceitos? Porque esses conceitos aqui vai te ajudar a compreender o conceito em si de causa e efeito, tá? Ó, formou um padrão de candlestick em um suporte, num fundo, tá? E a gente já sabe que, assim, isso aqui seria, em tese, uma causa, né? Uma causa de reversão. O efeito é você já sabe compreender que daqui ele vai fazer o que? Ele vai buscar o topo mais próximo, certo? Aí lá na frente vocês vão ligar todas essas informações, vai ficar mais fácil para compreender tudo, tá? Deste modo, se identificar uma estrutura de alta, priorize a entrada de cal. Já se identificar uma lateralização, procure fazer entradas em suporte e resistência. E se identificar uma estrutura de baixa, priorize a entrada de put. Tá? Caso haja o rompimento da região, vou aguardar fazer o retorno no pullback. Vamos para o gráfico de novo. Ó, aqui, eu vou usar esse aqui como exemplo, tá? Esse topinho aqui, ó. Ó, rompeu, certo? Que rompeu esse candle spinning top aqui verde de força, certo? Ele rompeu a região. O que aconteceu? Ele veio, trabalhou, fez uma microacumulação, vaciou aqui no meio e tal, voltou, testou, certo? Ó, no que esse candle vermelho ele abre e já desce, aqui eu teria uma leitura para cá, tá? Por quê? Porque ele veio buscar a minha região rompida lá atrás, tá? Para fazer um pullback. Que eles falam, deixa eu só desenhar aqui. Aqui é rompimento, retorno, e aqui seria continuidade, tá? Só que aqui não deu porque peraí, aqui entrou em uma microacumulação, tá? Mas geralmente é assim, ela bate e volta, tá? Ela rompe, se vocês quiserem até anotar essa é uma sigla que o pessoal usa, tá? Que opera price, rompimento é RRC, tá? É rompimento, ela vai trabalhar, vai voltar, ela vai fazer um retorno na região rompida e ela vai fazer a continuidade da movimentação anterior, que é essa aqui, tá? É uma movimentação de alta, que continua, que foi o rompimento, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui atrás aqui acho que teria um exemplo aqui.
Deixa eu só ver se alguém mandou alguma coisa. Ó, aqui dá para exemplificar também a parte de baixo. Rompeu, certo? Ó, trabalhou, fez, originou um suporte, voltou para testar, certo? Ó, rompimento, retorno, né? E a correção, tá? Correção de baixa. Por quê? Ela vai seguir essa movimentação anterior, né? Ela vai espelhar essa movimentação passada, que foi o rompimento dessa região, tá lá atrás. Tá? Ela vai vir buscar, em tese, esse fundo, certo? Quando chegamos para fazer um trader, o preço está em um determinado ponto do gráfico, podendo consequentemente subir, descer ou lateralizar. Vou aqui. O preço está aqui, certo? O preço está aqui. Aqui ele pode, daqui ele pode subir, pode descer ou ele pode lateralizar aqui, continuar essa microacumulação aqui, tá? A minha tomada de decisão para fazer ou não o trade será baseada no passado próximo ou recente do gráfico. Assim, o passado próximo que eu costumo utilizar, eu deixo aqui no zoom de 30 minutos, tá? Porque eu tenho essa visão aqui do gráfico aqui do modo geral. Aí aqui para mim saber se ele vai subir ou vai descer, eu olho, tem um fundo aqui, passado, eu faço meus traçamentos, tá? Posso ligar com esse fundo, posso ligar com esse topo. Ó, aqui, ligando com aquele fundo, com esse topo aqui, eu já tenho que ele tá tendo dificuldade nessa região, certo? Então aqui ele pode vir complementar esse espaço ou ele pode fazer uma provável reversão, tá? Nessa parte aqui das três fases do mercado aqui, vocês têm alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Mais claro impossível. Tranquilo, tá bom. Perfeito, vamos lá. As fases no gráfico. Aquela ali esse tópico anterior é as três fases do ciclo do mercado, certo? Agora a gente vai nas fases no gráfico, tá? Ao analisar o gráfico, podemos constatar a formação das seguintes fases: acumulação, que eu coloquei onde o preço participa, mas é a participação pública, tá? E a acumulação de novo, que no caso aqui seria a distribuição, tá? E a participação pública novamente. E depois ela acaba acumulando. E aqui, ela acumula, entra a participação pública, certo? Vai acumular de novo, que no caso aqui no topo é a distribuição, certo? Vai romper para baixo, vai fazer a nova participação pública de venda e vai fazer uma nova acumulação. Porém, ela tem uma outra nomenclatura aqui, tá? Ó, então, quando estamos em uma fase de alta do mercado, essa fase é chamada de acumulação. Acumula, que aqui está concentrando os compradores, certo? Os grandes compradores do mercado, para jogar o preço para cima. O preço ele chega no excesso, tá? Que é aqui onde vai acontecer a distribuição, tá? Onde as pessoas começam a sair do trade. Posteriormente, quando começa a queda, ele começa a distribuir e termina com o pânico do mercado, onde o preço está muito baixo e não compensa mais segurá-lo. Tá? Não sei se vocês já entenderam essa referência aqui, mas ela é baseada em ações, tá? Forex, né? Forex pesado, tá?
Então, acumulo, daí o pessoal concentra capital aqui, o preço sobe. Aqui está muito alto o preço, o pessoal começa a abrir mão das posições, aí faz a fraqueza, certo? Daquela concentração que foi feita aqui embaixo, faz uma nova acumulação, porém essa acumulação, que é chamada de distribuição, ela vai fazer a queda do mercado, tá? Vai descer até chegar num determinado patamar que o pessoal vai estar em pânico, tá? Abrindo mão de suas posições, que eles não aguentam mais segurar. Esse exemplo aqui assim, é didático, tá? Mas ele é aplicado para o pessoal que faz investimento a longo prazo, tá? Então, quando nós analisamos o preço e fazemos como na teoria de Dow, marcando topos e fundos, nós começamos a ver algumas fases e momentos de entrada, de reversão de preço. Quando não operar, tem algum momento em que não devo operar? Sim, tem um momento onde você não deve operar, quando o mercado está sem ciclo. Quando você abriu o gráfico e perceber que ele está igual aqui, ó, agora, sem fazer ciclos de topo e fundo, você não tem um mercado de leitura fácil para você decidir fazer seu trade, tá? Deixa eu abrir um par de moedas que abriu agora. Olha, esse aqui está em tendência, porém, você está vendo aqui que os corpos dos candles está muito pequenininho. Isso aqui indica que o mercado está sem volatilidade, tá? Ó, ele vinha, aqui, ó, porque estava em OTC, né? Vinha sem força nenhuma. Aqui, que provavelmente abriu agora há pouco esse par de moeda, começou a movimentação. Porém, ele está sem força, tá? Começou a ter uma forcinha aqui, mas já fraquejou de novo. Quando está sem fazer aquela estruturação, topo, fundo e tudo mais, eu recomendo que não opera, tá? O mercado bacana para operar é assim. Ó, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo, fez um topo aqui, uma distribuição, tá? Aí daqui para cá já começou a ficar ruimzinho, certo? Mas nem sempre você vai encontrar um mercado perfeito, tá? Só que assim, com esse conhecimento inicial que você já tem, você já começa a, a bater o olho no mercado aqui, identificar se ele está bom ou não. Você precisa que ele faz isso. Fez uma acumulação, distribuiu, só que ele rompeu para cima aqui, né? Na verdade nem rompeu direito. Vamos jogar que a acumulação foi isso aqui tudo. Rompeu para cima, fez uma nova acumulação, rompeu para baixo, veio até aqui, acumulou, rompeu para baixo, acumulou ali, foi para cima, acumulou, foi para cima, tá? Acumulou, rompeu para baixo, aí aqui ele entra perde a força do mercado, tá? Você bater no olho aqui no passado do mercado, identificar essa estrutura de fundo com topo, certo? E marcando acumulação e distribuição, você já consegue operar. Ó, rompeu, né? Então eu sei que ele tem que buscar essa região aqui de acumulação, tá? Por que eu estou falando que isso aqui é acumulação? Porque ó, ele rompeu para cima, tá? A distribuição é quando o rompimento ocorre para baixo, tá? Então, sempre quando vocês não identificarem a estruturação do mercado, ele tiver lateral, assim, ou identificar que está com fraqueza, né, deixando os candles com um corpinho muito pequeno, tá? Aí você não tem um mercado assim bacana para ler, tá? E é justamente para contornar esse tipo de situação que eu fui buscando outras informações, tá? Fui buscar assim, conhecimento complementar em psicologia dos candles e hoje na lógica do preço, tá? Aí você tem um arsenal para operar qualquer mercado, tá bom?
E é justamente nessa lateralização, que forma um range, tá? Que é um retângulo, que o mercado não tem ciclo, pois não faz os três ciclos das fases do mercado. Visualmente não identificamos a formação da acumulação, tendência e acumulação, como vemos em um gráfico operável. O que fazer quando o mercado não está desenvolvendo os ciclos de fases como acumulação, tendência e acumulação, ou acumulação, participação, excesso, ou ainda distribuição, participação ou pânico? Quando o mercado não está realizando esse trabalho de fases, o que fazer? Não operar. Às vezes o pessoal fala, né? Não operar também é operar. E é justamente por causa disso, porque você bateu o olho, você não conseguiu fazer a leitura do que está acontecendo no gráfico, então você aborta o trade, fecha o notebook, desliga o computador, né? Sai do aplicativo se for no celular e volta depois, tá? As fases no gráfico. Espera aí que eu vou colocar para carregar meu notebook aqui, tá para fiozinho só para carregar, nem tinha reparado. As fases no gráfico. Os ciclos do mercado andam como as ondas. Então ele vai e vem, tá? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é essa movimentação sem fim, tá? É um sobe e desce. E o interessante é que essas ondas são fractais, onde uma onda acontece dentro de outra onda. É o mesmo conceito que vocês estudaram para tendência primária, secundária e terciária, é aplicado nesse conceito das ondas, tá? Que formam um fractal. Que uma onda menor está dentro de uma onda maior, tá? Mas como assim fractal? É simples, se existe uma onda que tem uma pernada gigantesca, vai existir uma segunda onda que vai fazer uma perna menor, e existe uma terceira onda que vai fazer uma perna menor ainda. É como se fosse uma onda dentro da onda. Imagine como se a primeira onda fosse a maré, a segunda onda seria uma convencional, né, uma onda convencional, e a terceira onda, as marolas. Então, como é que funciona? Funciona que o mercado ele faz sequências em ondas. Então, ele faz sequências 1, 2, 3 e 4. Que é aquilo que a gente acabou de ver ali em cima, tá? Acumula, participação pública, distribui e participação pública de novo, tá? Deste modo, o mercado ele vai sempre fazer assim, a sequência 1, aqui, sequência 2 de alta, sequência 3, acumulação aqui em cima, distribuição, e sequência 4 de baixa. Tá? Temos assim que o mercado sempre vai fazer esses movimentos. Ele sempre vai acumular, vai fazer uma tendência, vai acumular de novo, vai fazer uma nova tendência. Tá? Fase 1, acumulação. Fase 2, participação pública. Fase 3, distribuição. Fase 4, a participação pública de novo. Tá? Aqui tem um desenho que eu printei do YouTube. Na acumula, participação pública, distribuição, participação pública. Por isso é fractal. Dentro da fase maior, acontecem as fases menores. Entenda. O mercado sempre vai caminhar dessa forma, tanto na subida como na descida. Entenda que essa movimentação tem a ver com a teoria de Down e a teoria de Wyckoff. Uns chamam de Wyckoff, tá? Esse dia eu vi um vídeo no YouTube, o cara tá chamando ele de Wyckoff. Então eu vou pelo que eu aprendi, tá? É Wyckoff, que é onde a gente trabalha acumulação e distribuição.
temos então que o preço sempre vai fazer os movimentos 1, 2, 3, 4. Vocês lembram que o pessoal gosta de operar aquela movimentação 1, 2, 3, né? Eu vou mostrar aqui. Ó, 1, 2, 3. Aqui começa. Aquele não negociou, mas vou colocar esse pequenininho aqui. 1, 2, 3. Aí aqui acumulou, tá? Que é contado como 2 aqui também. 3, tá? Então sempre essa movimentação 1, 2, 3 que forma um pivô, tá? Você pode interpretar ela. Ela é uma, como que fala? É um entendimento, né, resumido dessa forma de interpretação macro, tá? O pessoal adequou para fazer operações em tempos menores, tá? Por isso o mercado é cíclico, por sempre repetir o mesmo padrão, ciclos, fases. Tá? Aqui você já pode ligar aqui com a questão do ciclo do volume, tá? O mercado ele é cíclico. Pergunta? Não? O mercado ele é cíclico, né? E o volume também ele faz ciclo, certo? Então vocês já começam ligando uma coisa na outra. Nessa parte até aqui tem perguntas? Dúvidas? Tá tudo certo? Tudo certo. Vamos lá, o método Wyckoff. Vamos ver o entendimento dos ciclos do mercado do ponto de vista do Wyckoff. Essa análise é interessante para se entender a movimentação do mercado, pois ela se fundamenta na causa e efeito, isto é, o que gera a movimentação do preço. Aqui, o Wyckoff definiu o ciclo em acumulação, markup, distribuição e markdown. Acumulação, a fase de acumulação é a fase de mercado sobrevendido, no qual os grandes players encontram uma região que é considerada barata. Nessa região, eles começaram a tomar posição compradoras. Essas compras são feitas aos poucos para que os outros participantes não percebam. Markup é a tendência de alta propriamente dita. Nessa fase, a demanda já superou a oferta e o mercado é totalmente comprador. Muitos investidores começam a entrar no mercado agora de forma atrasada. Distribuição. Nessa fase, os grandes players já obtiveram lucro de suas posições compradas e ainda conseguem influenciar. Markdown. É a fase de baixa onde a oferta supera a demanda, ou o interesse dos vendedores está maior que o interesse dos compradores, até chegar na região de sobrevenda e retomar o ciclo novamente. As 3 leis do método oferta e demanda, causa e efeito, esforço e resultado. Isso aqui a gente vai ver a hora que entrar na parte de volume propriamente dito. Tá? Olhando o gráfico de OAB, a gente vê as fases de acumulação, tendência de alta, distribuição e o mercado cai novamente, né, que é a tendência de baixa. A gente enxerga dessa forma o mercado por ciclos. Veja a imagem abaixo. Acumulação, né, sobre venda, tá? A tendência de alta, sobre compra, que é a área de distribuição, e a entrada de venda de novo, tá? Tendência de alta, tendência de baixa, tá? Um segundo exemplo, que aqui ela pode ocorrer, não vai ocorrer daquela forma perfeita, tá? Principalmente da forma micro que a gente analisa o gráfico, tá? Ó, ela pode fazer aqui, né, topos, né? Vai romper, aí faz uma microacumulação também, ó. Fez topos, né? Que fez um topo triplo, rompeu e desce de novo. Vou tentar olhar aqui no gráfico.
Aqui a gente tem mais ou menos um exemplo. Ó. Fez um fundo duplo, rompeu, aqui fez uma acumulaçãozinha, desceu. Aí, ó, aqui concentrou de novo, rompeu, subiu. Aí só que aqui já virou uma bagunça. Aí concentrou de novo, desceu um pouco, aí ficou aquela sobe e desce aqui. Tá? Ó, concentrou, rompeu. Aí concentrou aqui de novo, rompeu só para cima. Distribuiu, né? Desceu, acumulou, subiu, distribuiu, desceu, aqui fez uma acumulaçãozinha de novo, subiu. Aí lateralizou aqui de tudo, né? Lateralizou não, fez o que a grosso modo a gente chama de acumulação, tá? Um candle é cor sim, cor não, praticamente, né? Tá? No exemplo abaixo fica bem claro a questão da acumulação, tendência de alta, distribuição, tendência de baixa e nova acumulação. Aqui, ó, o mercado ele participou, né? Assim, teve uma participação, gerou uma acumulação, rompeu, subiu, ele chegou num determinado patamar, ele fez uma distribuição, aí rompe de novo, faz a tendência de baixa. Aqui seria o pânico do mercado, né, que gera uma nova acumulação. Tá? E aí, após o pânico, ele vai decidir para onde ele vai. Tá? Você vai continuar subindo, descendo, ou você vai subir. Aqui é um exemplo já mais complexo. Tá? É um exemplo aqui no gráfico. É mais ou menos o que eu já tinha passado ali para vocês. Tá? Você tem que identificar um topo, um fundo, que aí no meio você já sabe que é a participação. Tá? Identifiquei um fundo, identifiquei o topo aqui, fez a participação ao fundo, aí subiu, desceu, chegou, fez um topo de novo. Até aqui tá tudo certo? Perguntas? Ok, tá ótimo demais. A gente já tá... Não entendi? Queria só te fazer uma pergunta, João, que Sim. você falou lá atrás, mas enfim, eu não tinha aberto a pergunta. Só uma pequena definição com relação aqui, a corpos pequenos igual a mercado sem volatilidade. Você consegue me dar uma explicação mais ampla do que volatilidade? Sim, a volatilidade é a injeção, certo, de compra e venda no mercado, tá? Quando o mercado está volátil, assim, no meu entendimento, tá? É assim, ó, ele está deixando corpos razoáveis, tá? E o volume aqui está compatível, Certo. tá razoável. Quando ele começa a ficar assim, ó, apresentando muito candle de fraqueza, né? Spinning top, doji, tudo mais, ou candle com corpinho pequeno, isso aqui ele demonstra fraqueza, tá? A fraqueza em si da movimentação, ela indica pouca movimentação do mercado naquele momento, entendeu? A volatilidade, ela está relacionada com a aplicação ou não, ou melhor, ela está relacionada com as operações feitas naquele determinado momento, tá? Quando você vê assim, ó, que tem o corpinho razoável, tá tendo muita venda, tá? Ó, aqui tá tendo um corpinho razoável aqui nesse esquema verde, tá tendo muita compra. Chegou aqui, ó, aqui não tá tendo participação, entendeu? Aqui também, ó, aqui nesse momento não tem interesse do pessoal no mercado. Eu sempre tive essa dúvida por conta da aplicação de duas palavras que são muito utilizadas, que é volatilidade e liquidez. O mercado está sem liquidez, o mercado está com volatilidade. Sim, Tem, a liquidez é mais quando tem essa questão aqui da... Deixa eu colocar aqui. Quando tem a abertura e fechamento do mercado, entendeu? Igual esse aqui, ó, que abriu agora. Aqui ele está sem liquidez nenhuma, tá? Mas assim, a liquidez e volatilidade assim, são sinônimos, né? Tá?
Sim, sim. Ela não tem participação nenhuma aqui, ó, tá vendo? Os corpinhos pequenininhos, sem força Entendi. nenhuma, tá? Tá ok. Tá ok. Assim, Obrigado. mas assim, você interpreta a liquidez como sinônimo de volatilidade e vice-versa, tá? Certo. Beleza. Vamos lá, tendências. Tendências é igual a teoria de Dow. Dow, estudando as questões do mercado, ele analisou e chegou à conclusão, analogicamente, de que o mercado funciona como um mar. Assim, Dow, ao contemplar o mercado financeiro, observou que o preço vinha e ia, que o preço subia e descia igual às ondas que fazem movimento de sobe e desce, impulsionando e corrigindo. Então, com base nessas observações, ele dividiu as ondas em tendência primária, tendência secundária e tendência terciária. E, por analogia, também equiparou as tendências como as ondas do mar, sendo assim a tendência primária, como a maré, que sobe e desce de 3 em 3 horas, comparou a tendência secundária como aquelas ondas coloquiais no mar, que a gente analisa e vê com os nossos olhos, e também analisou a tendência terciária como as pequenas marolas, as pequenas correções entre as ondas secundárias e a onda primária. Então, quando olhamos para o gráfico, vemos a tendência primária macro, vemos a tendência secundária, que são as correções micro, e por fim vemos as tendências terciárias, que são correções dentro da secundária e da primária. Dependendo do tamanho da tendência primária, a terciária pode ser considerada micro ou macro, ou nano. Tá? Micro ou nano. Assim, temos que o mercado trabalha com ondas de impulso e ondas de correção. Essa teoria nos demonstra que o preço reflete tudo, existem tendências, essas tendências são divididas em algumas modalidades, primária, secundária e terciária, e que essas tendências possuem fases, uma, duas, três, quatro. Aprendendo a identificar algumas movimentações prováveis, passaremos a ter oportunidades claras dentro de alguns padrões que esse próprio movimento nos mostra. Dow diz que toda tendência possui três fases, sendo elas a fase de acumulação, a fase de participação pública e a fase do excesso. Quando nós estamos tratando de uma linha de tendência de alta, vou usar esse gráfico de OTC, tá melhorzinho. Para usar a linha de tendência de alta, deixa eu explicar esse conceito aqui, tá? Ó, na linha de tendência de alta, você tem uma acumulação, uma participação pública e um excesso, tá? O que é isso aqui? Jogando aqui no gráfico, ó. Você tem um fundo maior que o outro, tá? Você tem um fundo mais baixo que o fundo anterior, né? Então o fundo atual ele é maior que o fundo passado. Então você tem uma acumulação, você teve uma, deixa eu ver como que ele colocou aqui. A acumulação, a participação pública e a fase do excesso, né? Teve uma participação pública, voltou que seria o excesso, né? Que onde vai dar o pânico pro pessoal que eles vão decidir se vai subir ou descer, certo? Aqui foi para cima, tá? Já quando for uma linha de tendência de baixa, Dow nos demonstra que existe uma distribuição, que existe uma participação pública e que existe o pânico no mercado. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu só achar um fundinho, uma bacaninha para explicar. Ó,
Ó, aqui você liga no topo, certo? Mais alto que o topo anterior. É o topo mais baixo, né? O topo atual ele é mais baixo que o topo anterior. Então você tem aqui uma distribuição, a participação pública. Voltou, ele fez um pânico do mercado. Fez um pânico do mercado, que é o topo mais baixo que o anterior. Aqui ele vai decidir para onde vai. Tá? Que ele rompeu para baixo, ele desce. Tá? Para você entender as fases de acumulação, distribuição, tanto de alta como de baixa, é uma acumulação. A participação é quando as pessoas adentram no movimento do mercado e o excesso ou pânico é o movimento de saída. Vamos lá. LTA, acumulação, participação e excesso. LTB, distribuição, participação e pânico. Tá? Tem um quadrinho, resumo aqui. Depois, se quiserem dar uma olhada para fazer uma memorização, tá? Que é até bacana. Quem é de OB precisa apenas dos movimentos de topos e fundos feitos na tendência terciária, sendo esses topos e fundos no próprio início da acumulação ou durante a participação. Então, quem opera OB tem tanto os movimentos de acumulação quanto os movimentos da participação para estar fazendo os seus traders. Para uma tendência de alta, primeiro você grava acumulação, participação e acumulação. Acumula, né, rompe, participa aqui, uma tendência de alta, acumula de novo. Memorizou esse ponto? Perfeito. Agora procure gravar essa imagem. Acumulação, participação pública, excesso ou distribuição. Agora, para a tendência de baixa é o inverso. Tem a acumulação, a participação pública e a acumulação. Aqui eu coloquei em vermelho em cima, tá? Por quê? Porque aqui vai estar concentrando a venda, tá? Que gera a tendência de baixa. E a acumulação aqui embaixo eu coloquei verde, porque aqui é concentrado a compra, tá? Memorizou esse ponto? Perfeito. Agora procure gravar a imagem abaixo. Distribuição, participação, excesso ou pânico. É importante ter esse conhecimento porque durante o movimento nós vamos ter o entendimento se vamos ou não entrar no trader. Como fica em microanálise? Aqui, ó, participação é acumulação, certo? A participação pública acumulou, rompeu, desce. Tá? Tarefa de casa. Abrir o seu gráfico e identificar os movimentos de acumulação, participação, acumulação. Tarefa 2. Abrir o seu gráfico e identificar os movimentos de acumulação, participação, excesso, distribuição. Tarefa 3. Abrir seu gráfico e identificar os movimentos de distribuição, participação, excesso e pânico. Oferta e demanda na movimentação gráfica. Aqui eu coloquei a onda de Elliott, mas eu acabei nem entrando de forma aprofundada nela, tá? Aqui eu coloquei algumas informações bem resumidas. Essa informação aqui é importante vocês saberem. Então, oferta e demanda na movimentação do gráfico. Ó, quando está formando a tendência de alta, deixa eu achar um ponto que fica bem legal para explicar, fazendo um. Vou deixar isso aqui para mim usar a tendência de baixa. Espera aí, gente, só vou encontrar um gráfico aqui que dá para me explicar um negócio para vocês. Bom, não vai ser o melhor cenário, mas eu vou usar esse aqui como exemplo, tá? Ó, na tendência de alta, então você identificou um topo mais alto que o outro.
você tem a prevalência de oferta, tá? Que está tendo a concentração de compradores, certo? Por isso você tem que sempre focar em compra, tá? Já quando é de baixa, deixa eu só dar um zoom aqui. Quando você tem uma tendência de baixa, você tem uma concentração de demanda. A tendência de alta é igual a oferta, tá? A tendência de baixa é igual a demanda. Quando você identifica uma acumulação fazendo topos e fundos, fazendo um caixote, né? O pessoal fala, um range, uma região de lateralização, fazendo topos e fundos, você tem o equilíbrio entre ambas, ofertas e demanda. Deixa eu ver se eu acho aqui um. Ixi, Maria, o gráfico tá feio. Deixa eu colocar um tempo maior. Aqui dá para colocar como exemplo. É só um exemplo para vocês pegarem a visão, tá? Aqui a gente tem rompeu, né? Bateu, trabalhou, voltou, subiu, respeitou, voltou, testou, voltou, tá? Aqui dentro desse caixote aqui, tá nesse retângulo, você tem um equilíbrio entre a oferta e demanda, tá? A oferta é a compra e a demanda é a venda. Perfeito? Na tendência, ela temos o desequilíbrio, porém uma das duas prevalece. Na tendência de alta, né? Você tem o desequilíbrio entre oferta e demanda, porém quem venceu a disputa ali, tá? Foi a oferta. E na tendência de baixa você tem uma disputa entre oferta e demanda, porém quem acaba vencendo é a demanda, tá? Consequentemente, jogando o preço para baixo. Macetes para operar as ondas. Regrinhas básicas para contar as ondas. A onda 3 geralmente é a maior. Isso aqui o pessoal já sabe, né? Decorde salteado. A onda 3 não pode ser a menor. A onda 2 não pode romper o fundo da primeira. A onda, senão já desconsidera, tá? Por quê? Ela tem que fazer. Deixa eu mostrar aqui. Ó, se ela fazer isso aqui, ela está formando, dependendo da movimentação lá atrás, ela pode formar um, um fundo duplo, no caso. Tá? Esse aqui vinha já tinha um fundo anterior, se ela for romper os 50%, ela vai vir buscar esse fundo. Provavelmente ela vai fazer um fundo duplo. Tá? Ou vai formar outra figura gráfica. Então ela tem que ser até nos 50% aqui da primeira ou 60%, tá? A segunda, a terceira onda, ela tem que ser maior, tá? A segunda onda ou a quarta precisam ser complexas. Se a segunda não for complexa, a quarta tem que ser. A questão das ondas complexas, deixa eu mostrar aqui no gráfico. Deixa eu achar um exemplo bacana aqui. Esse gráfico está muito feio.
Coloquei o zigue-zague só para identificar, tá? Rapidão. Formação das ondas. Tá. Isso aqui dá pra gente usar. Ó, aqui faz. Um, dois, só que, ó, quase rompeu, tá? 3. Dá pra usar esse aqui. Lembrando que vocês não vão encontrar perfeitinho igual vê nos livros, tá? 3. Aqui a 4, ela é complexa porque o que ela fez aqui, ó. Entendeu? Aqui após esse rompimento aqui, aí eu tenho a quinta onda, tá? Essa parte da onda complexa, essa quebra de sequência, tá? Ela fazendo micro-ondas dentro, micro-ondas dentro da onda maior, tá? Ao invés dela fazer uma impulsão bonitinha, tá? Sobe e desce um pivôzinho, tá? Fazendo esse pivôzinho aqui, que ela tinha que fazer aqui e descer. Não, ela fez essa movimentação toda. Subiu, desceu, rompeu aí. Eu tenho a origem a onda 5, tá? Então, sempre quando vocês verem isso, assim, não vai estar perfeito. Ou seria a 2 que teria que estar fazendo assim, ou é a 4, tá? Sempre vai estar, uma das duas vai estar desse jeito, tá? Ou as duas também. A onda 4 não pode romper o topo da onda 1. A onda 5 normalmente tem o tamanho da onda 1. Ó, aqui, vamos ver aqui. Deixa eu tirar o zigue-zague. Olha, tem esse topinho aqui. Tem aqui, certo? Eu vou duplicar ele. Quase igual. Tá quase o meu tamanho. Então a onda 5 normalmente ela tem o tamanho da onda 1, tá? Identificou, você pode vir aqui para cronar a linha, joga ele e fala, eu não sei até onde vai, tá? Vai descer, mas assim, você tem como projetar, certo? Duplica a onda 1, joga aqui do topo para baixo, aí você tem mais ou menos uma base de onde ela vai chegar. Perfeito? Aqui, vamos lá, agora para algumas explicações. Como que eu identifico a onda 1? Identifica-se o início da onda 1 toda vez que o novo movimento de impulsão perder o canal ou a linha de tendência de alta baixa e ao romper o topo ou um fundo responsável pela tendência começa a contagem da onda 1. Vamos ver aqui. Vou fazer só uma explicaçãozinha aqui rapidão, tá? Vocês vão entender aqui. Olha, tem esse fundinho aqui, certo? Mas esse fundinho eu consegui traçar uma micro LTA, tá? O que aconteceu aqui após a reversão? Rompeu essa nossa nova
movimentação de baixa rompeu a minha linha de tendência, certo? Porém, ela só vai ser validada após o rompimento desse fundo aqui, ó, tá? Que no caso para contar a onda 1, tá? Só que o que aconteceu aqui? Ela fez um falso rompimento, tá? Para me contar que ela teria que romper, seguir mais um pouco e voltar aqui e fazer o teste, tá? Mas mesmo assim dá para contar. Subiu, desceu. Na onda 3 ela rompeu, tá? Pense assim, ó, o mercado vinha trabalhando em linha de tendência de baixa. Quando essa linha de tendência de baixa é rompida, começa a contar essa onda como a onda 1. Importante, tem que perder o topo responsável pela tendência. Qual que é o topo responsável pela tendência? É o segundo topo. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui no gráfico. Aqui, ó. Esse aqui ficou mais fácil. A tendência de baixa mudou a movimentação, certo? Rompeu a linha de tendência de baixa e rompeu o segundo topo, tá? Rompeu o segundo topo que validou a tendência, validou a movimentação de baixa, tá? Que eu tenho, para mim marcar a linha de tendência tem que ter dois topos, certo? Então eu tenho que olhar se a nova movimentação vai romper o segundo topo, rompeu. Então eu já tenho validado a minha primeira onda de alta. O que aconteceu? Ela desceu, fez uma correçãozinha e subiu, tá? Então eu já tenho aqui a movimentação. Eu tenho a primeira onda, essa a segunda onda, ela poderia vir buscar até aqui embaixo, mas não desceu tanto. Acho que ela travou aqui atrás. Ela chegou nessa região aqui, tá? Essa região aqui travou. Mas ela poderia descer, mas ela onda 1, onda 2, onda 3. Tá? Quando descubra a onda 2? Quando começar a fazer o movimento de correção. Tá? Então aqui a gente já identificou a onda 1, certo? Sabendo que ela tinha... como ela rompeu aqui, ela provavelmente ia buscar um pedaço aqui para cima, tá? Deve ter um... Aqui atrás. Ela travou esse fundo aqui, ó. Travou, começou a reverter, né? Fazer a correção, a impulsão, certo? A onda 1 é a impulsão, se a onda 2 é correção, tá? Ela fez a reversão, você já identificou que vai ter a onda 2, tá? Aí você olha aqui no caso era para ela ou travar nesse fundo, certo? Ou vir buscar esse topo. Porém, quem travou ela foi esse lote solitário, tá? Esse lote solitário aqui que travou ela, tá bom? A onda 2 pode ir tão somente até 50% a 60% da onda 1. Como identificar a onda 3? Para surfar a onda 3, pense o seguinte: a terceira onda é o somatório das ondas 1 e 2. Ó, você pode fazer aquilo que eu tinha passado. Vai marcar.
Você meio que tem o tamanho das duas, né? Ó, meio que bateu certinho, viu? Você soma a onda um mais a onda 2, você tem a extensão da onda 3, tá? Aí por isso que o pessoal fala fazer aquela movimentação A, B, C, né? Ou padrão N, não sei o quê. Agora você já tem um complemento para surfar a onda 3, tá? Identificou que está fazendo um pivô, né? Um pivô de alta aqui no caso. Rompeu o topinho aqui, aí eu não sei até onde vai. Você tem os seus travamentos aqui passado, né, que é os topos. Porém, você tem essa questão da somatória das pernadas da onda um, da onda 2 para ter uma base até onde a onda 3 vai. Perfeito? Perguntas? Perguntas, pessoal? Que aqui a gente já encerrou o conteúdo. Você pode ficar à vontade para perguntar. Tá? João, só uma pergunta, amigo. Sim. O quanto você atribui a importância das ondas de Elliott no operacional? É uma coisa que você utiliza como referência ou não? É imprescindível o domínio disso para ter um trader de excelência? Olha, assim, para microanálise, eu uso como uma confluência, né? Tá? Assim, o domínio, assim, a aplicação essencial das ondas, ela é mais para o pessoal que faz trades maiores, tá? Para o pessoal que opera Forex B3, tá? Você entrou aqui, ó, fez a reversão no mercado a longo prazo, você vai deixar sua ordem aberta, você coloca a sua entrada aqui, estipula um stop loss aqui embaixo e deixa correr até chegar na sua projeção aqui, tá? Que é no somatório da onda 1, 2, tá? Aí você deixa correr. Em OB, com essa informação que a gente tem agora, tá? O que a gente faz? Fala, eu sei, rompeu, eu sei que vai subir, mas até onde eu sei que vai subir? Vem aqui, você soma a perna 1 e a onda 1 e a onda 2 e estipula mais ou menos até onde ela vai subir, entendeu? Isso é orientação muito boa mesmo. E isso aí você vem olhando aqui questão de travamentos, tá? Aqui Uhum. tem uma provável reversão. Não ocorreu reversão por quê? Porque aqui esse candle aqui rompeu, certo? Aqui atrás também tem um travamento. Não aconteceu por quê? Esse candle aqui rompeu. Só que ó, aqui tem essa questão do número redondos que fez com que esse candle fosse vermelho, Uhum. entendeu? Aí só que mesmo assim, logo em seguida já subiu de novo a movimentação, tá? Aí sim, você tendo um domínio da, das ondas, você pode surfar essa movimentação, entendeu? Pô, aqui você pode fazer duas, três, quatro entradas, dependendo da sua visão gráfica. Entendi. Tá? Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Uhum. que eu venho observando as marcações que você tem feito e você utiliza linhas de LTA e L, desconsiderando o pavio, marcando o corpo, tanto dos Isso. candles de alta quanto de baixo. Eu, inclusive, venho fazendo muito teste, inclusive em fibro convergente, desconsiderando o pavio, e tenho tido um resultado muito bom, inclusive até mais assertivo. Qual o motivo que você desconsidera o pavio nessas marcações? Que assim, nós estamos em setembro, em março, abril, em abril eu fiz uma mentoria de psicologia, né, de velas. E assim, um dos pontos fortes que o rapaz passou era essa questão de marcar suporte e resistência oculto no gráfico, que ela se dá justamente por marcar esses
fazer essa identificação de micro LTA e micro LTB, entendeu? Aí ele falou, você considera o corpo, por quê? Porque é no corpo que está concentrando a oferta, tá? O preço em si, a briga em si está ali, entendeu? Assim, a parte forte dessa marcação horizontal é nesses pontos. Que é aqui, ó, você ligando esse candle verde aqui nessa reversão, esse fundo com esse topo, você já tem uma região aqui a ser trabalhado para retração. Mas ele é um operacional para retração, tá? Entendi. Ó, aí aqui, ó, rompeu, ó. Ó, esse candle verde. Peraí, deixa eu só mostrar aqui rapidão. Eu vou fazer uma aula explicando sobre essas micro marcações que eu faço, tá? Tá ok. Ó, tem um topo, um fundo, né? Identifiquei o topo. Aqui, ó, buscou a minha marcação, certo? Eu posso entrar para cá, ó. Por quê? Aqui eu tenho também a questão desse candle aqui, ó, esse candle vermelho, ele está expirado, tá? Ele expirou dentro de um domínio de compra, então eu teria uma leitura para, juntando com a confluência aqui dessa minha micro LTA, eu tenho uma confluência para cá aqui, certo? Ó, esse candle vermelho aqui, ele rompeu a minha marcação, tá? Então esse candle aqui, ele abriu e buscou a minha linha, eu entro de put, tá? Ó, aqui se eu marcasse, deixa eu só mostrar aqui, se eu marcasse o pavio. Tá vendo aqui, ó? Se eu puxasse esse pavio aqui do fundo, É. com o pavio aqui desse segundo candle aqui, que após Sair da marcação, sair completamente. esse é porque não dá aqui, ó. Tá vendo que aqui eu não tenho pavio, né, nesse candle, né? Uhum. Mas assim, aí teria a confluência de pavios. Ó, só que aí o que aconteceria? Esse candle aqui ele travou em cima também, ó. Você pode usar a marcação de pavio, mas eu costumo usar corpo a corpo, tá? Entendeu? Entendi. Faz uma marcação de uma LTA aí, João, só para a gente ver, sem pavio aí. Se desconsiderar qualquer uma que pega aí, só topos, só fundos. Só para mim ter uma ideia de uma dica que eu ouvi também, acessando outro material, só para a gente ver se tem a ver alguma coisa. Beleza. Ó, aqui, ó, uma LTA. Aqui. Sim, sim, o LTA. Agora põe por favor, o gráfico seu em gráfico de linha. Só tira de vela para linha lá. De linha. Eu ouvi uma pessoa falando uma vez que a linha de tendência foi feita para gráfico de linha, não para gráfico de vela, e por isso que o pessoal errava no pavio. Ontem, quando eu vi você fazer isso, eu até pensei que fosse isso. Não, Tem nada a ver, não, né? não, assim, bom, eu não tinha ouvido falar disso ainda. Inclusive você vê que bateu aí, né? Aham. Mas eu achei até que fosse isso que você estava fazendo. Mas beleza, eu entendi Não, a sua explanação. não esse macetezinho assim, eu marco aqui normal, tá? Aqui, ó, se você observar aqui, ó, ele até conflui aqui com o rompimento, tá vendo? Entendi. Só que assim, ó, fora essa marcação tradicional, né, de fundo com fundo, você pode vir aqui, ó, falar, ó, eu tenho esse fundo aqui, que eu posso casar aqui com esse fundo também, tá vendo ali? Uhum. Mas eu tenho esse topo aqui também, ó. Deixa eu ver até ali atrás. Aí você vai, na verdade, você vai bater no olho e vai vendo aonde vai tá trabalhando, entendeu? Ó, tem esse fundo aqui com esse topo que casou, fez um ponto X aqui, ó. Entendi.
assim, com essa visão aqui do gráfico em 30 minutos, você tem essa possibilidade de você passar o olho aqui e falar, opa, se eu ligar esse fundo aqui nesse topo aqui, eu acho que eu tenho um suporte aqui nessa região, Uhum. entendeu? Que aí, assim, fora a marcação tradicional, você tem essas marcações, como que fala? Fora do padrão, né? Aham, Seria, aham. seria E fora do esse, padrão. e esse ponto X lá, você usaria ele como confluência para traçar alguma coisa ali, tipo FIBO, alguma coisa do tipo? Não, é que eu uso ele para retração, tá? Hum. O ponto X abriu, subiu na marcação, você já entra fazendo um pullback, Ah, maravilha. tá? Entendi. Beleza, cara. Bom demais. Obrigado pela explicação. Nada. Mais pergunta? Ou podemos encerrar? Vai ficar salva, vai? Vai sim, já tá aqui no, tá gravando aqui, ó. Pronto, tá ok. É que acabou chegando uma visita aqui, eu acabei não prestando atenção em algumas partes. Aí ela salva, eu vou revisar melhor. Perfeito. Bom, pessoal, se não tem pergunta, vamos encerrar, tá? Boa noite a todos, obrigado por participarem. Eu vou, Deixa amigo. terminando aqui, eu Obrigado, vou João. gravar. Eu vou, Valeu, boa noite, um abração. eu vou salvar ela aqui e já subo lá no grupo, tá? Até mais, Ok. galera. Obrigado, Ok, tchau. até mais.